A paz do Senhor Jesus, sou a missionária Marília de Fortaleza e vamos para o nosso terceiro dia da campanha sobre avivamento espiritual. Avivamento, a chama que não deve se apagar. Aleluia. Hoje eu quero fazer aqui um estudo um pouco mais aprofundado sobre avivamento. Já que nós estamos no último dia, então nós vamos apurar um pouco mais. Você sabe qual é o significado da palavra avivamento? Avivamento é tornar-se mais vivo, mais nítido, rápido ou intenso, despertar ou excitar. Ela vem de avivar, que vem de vivo, que vem do latim vivus, vivo, rápido. Vem de avivar, de avivador. O avivamento é uma chama de fé que se mantém acesa no peito e que pode incendiar, aquecendo e iluminando toda a nossa vida. É curioso ver que muitas pessoas de fé desconhecem o significado desta palavra. Mas, mais do que o significado do vocábulo em si, o mais importante é saber o sentido dela em nossas vidas. O avivamento é como um chamado de fé e através da unção das igrejas recebemos o avivamento em nossas vidas numa celebração. Mas nem sempre a manifestação da unção do Espírito em um culto ou em um congresso ou seminário é sinal de avivamento. O avivamento, na verdade, está em nós e pode incendiar nossa vida com uma simples oração feita em casa. Se o avivamento não estiver em nós, em você, não há igreja capaz de acendê-lo em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ver, conhecer o avivamento e os seus elementos, os elementos que nos ajudam a sermos pessoas avivadas. O que é o avivamento? A palavra avivamento não ocorre na Bíblia. A palavra avivar significa dar viveza, despertar, apressar, vigor, cobrar, despertamento. O verbo avivar vem da palavra avivamento, que significa ato de avivar. Nós vamos ver alguns conceitos errôneos de avivamento. Algumas palavras que as pessoas acham que o avivamento é isso, mas vamos ver que não é. Temos teorizado demais a palavra avivamento. E tantas são as reuniões que têm esquecido o significado real do termo. Veja, quando se fala de avivamento, logo se pensa em, primeiro, reunião de crentes falando em línguas. Segundo, batendo os pés e as mãos. Terceiro, profetizando, falando explosão de línguas estranhas. Tudo isso não é avivamento. Nós precisamos entender isto, que nada desses movimentos é avivamento. Há quem fale que se um pregador não tem veemência no falar, não é avivado. Nessa visão equivocada, ou seja, errada, muitas têm criado um conceito pobre e vazio de avivamento, com certeza. Porque um conceito errôneo. Geralmente se fala em centenas de batizados no Espírito Santo em determinados encontros, mas o que fica de edificação concreta depois é quase nada. Volta-se ao comodismo, à frieza, aos maus hábitos, às fofocas, aos espíritos de contenda, enfim, ao desinteresse espiritual. Então, nada disso é avivamento. Às vezes você é convidado para um avivamento, aí você vai para a igreja, chegando lá, você recebe porção dobrada do Espírito Santo, mas quando você volta para casa, a semana depois, está tudo do mesmo jeito, volta tudo a acontecer o que era antes, e nada mudou na sua vida, nem no seu modo de viver, nem de proceder. Então, isso não é avivamento. Observe, contudo, muitos líderes acham que a mocidade está bem, pois no domingo à noite os jovens estão no grande conjunto a cantar. Podemos simular glória, falar de glórias, gritar glória, estudar glória, mas outra coisa é a glória de Deus manifestar e permanecer entre nós.
O verdadeiro avivamento, ele nasce de nós, dentro de nós, e ele permanece conosco. Poderemos até ter momentos de friezas espirituais, mas o avivamento está dentro de nós e cabe cada um de nós avivar essa chama que já está dentro de nós, mas que precisa ser avivada através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, da consagração, da busca constante a Deus. O avivamento no sentido pessoal deveria ser uma realidade constante. A ideia de que o avivamento é algo que corre em épocas e períodos especiais, como festividades, congressos, encontros de confraternização, é consequência da natureza do homem, não da vontade de Deus. A vontade de Deus é um avivamento contínuo. Quando nós somos avivados nos congressos, nas conferências, nas confraternizações, isso aí é a chama que acende, que aviva, não que dali vai surgir o avivamento de forma alguma. Avivamento é o ato sobrenatural de Deus na vida do cristão, que abrindo para ele o coração para Deus, torna-se o solo fértil para a produção do fruto do Espírito, do batismo com o Espírito Santo e com os dons espirituais. Então, é um ato sobrenatural de Deus para com as nossas vidas, tornando a nossa vida um solo fértil. Para quê? Para nós recebermos os dons de Deus, as bênçãos de Deus, o batismo, enfim, louvado seja o nome do Senhor. O seu efeito é imediato e a mudança de vida. Louvado seja Deus. Quando nós buscamos o avivamento espiritual, precisa haver em nós um efeito imediato e uma mudança de vida. Se você diz que tem o avivamento, ou que está buscando o avivamento, mas não tem esse efeito imediato e nem tampouco mudança de vida, nem de atitude, nem de ações, isso não foi e nunca é avivamento. O cristão passa a glorificar a Deus em tudo o que faz. Você vê isso em 1 Coríntios 10:31. Sente-se responsável pela igreja. Não se conforma com a inércia ou com a apatia, com o desânimo, com a preguiça espiritual dos demais crentes. Veja, quando nós somos o perfil da pessoa avivada, o aspecto, a aparência da atitude da pessoa avivada, o seu efeito ele é imediato e muda a vida da pessoa. Ele se torna um cristão que glorifica a Deus por tudo. Ele se sente responsável pela igreja. Ele não se conforma com as pessoas apáticas, com as pessoas inécitas, com as pessoas desanimadas, pessoas preguiçosas espiritualmente, que não têm compromisso com as coisas de Deus. Está sempre em busca de alternativa, de aperfeiçoamento para o seu crescimento espiritual e para o crescimento também da obra de Deus. A pessoa avivada, ela não pensa somente em si, mas ela pensa no crescimento da obra, na expansão do reino. E é isso que nós temos que ter, essa expansão do reino. Ainda que faça parte de uma igreja atuante, sempre estará comprometendo suas energias em fazer ainda mais para o Senhor, independente de ser mandado pelo seu pastor, não. O crente avivado, o crente que tem um avivamento dentro de si e que recebeu essa porção de Deus, ele está sempre atuante, ele está sempre comprometido com a obra do Senhor e com as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento bíblico se evidencia pelo amor à palavra de Deus, ao arrependimento, à vida de oração e à santificação. Se nós não temos isso, não há avivamento. Sem arrependimento não tem avivamento. Sem vida de oração não tem avivamento. Sem santificação não tem avivamento. Sem intimidade, sem compromisso com Deus não tem avivamento.
Precisamos ser pessoas avivadas desta forma, buscando sempre mais e mais de Deus. É a poderosa, aleluia, a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é poderosa, revigorante e renovada. E renovadora, é o grande agente divino para o avivamento. Se o cristão não tem hábito de ler Bíblia, não vive lendo a Bíblia, é difícil ele ter um avivamento espiritual, porque é fundamental você ler a Bíblia, ter intimidade com a Bíblia, procurar estar sempre, louvado seja Deus, em contato com a Bíblia, para que o avivamento surja dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui nos capítulos de 8 e 9 de Neemias, que descreve um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. O avivamento teve início mediante um autêntico retorno à palavra de Deus e um esforço decisivo para a compreensão de sua mensagem. Durante 7 dias, 6 horas por dia, Esdras leu o livro da lei. Isso é avivamento. Uma das principais evidências de um avivamento bíblico entre o povo de Deus é a grande fome de ouvir, ler e estudar a palavra de Deus. Se não há isso e não tem avivamento. A oração profunda também. A primeira coisa para que haja um grande avivamento é a palavra de Deus. A segunda coisa para que haja o avivamento é a oração profunda. Primeiramente devemos orar. Por quê? Porque orar é o nosso dever. Veja isso em Lucas 8:1. Porque orar é o nosso mandamento bíblico. Louvado seja Deus, Colossenses 4:2. Terceiro, deixar de orar é pecado. Deixar de orar é pecado. Não podemos deixar de orar nunca. O terceiro ponto para o grande avivamento é arrependimento. Sem o arrependimento, não tem avivamento. O verdadeiro arrependimento começa, louvado seja Deus, com o arrependimento. Em 2 Reis 23:4, vemos as reformas religiosas de Josias. Aleluia! Reforma de Josias observa o princípio de que o arrependimento de pecados é condição essencial para um real avivamento. Sem arrependimento não tem avivamento. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós precisamos de tudo isso. Quando nós nos arrependemos, há reconhecimento de pecado, tristeza pelo pecado, abandono pelo pecado e práticas mundanas. Os padrões de santidade são restaurados, a glória de Deus se manifesta e permanece. Louvado seja Deus. Quando nós somos avivados, estamos um avivamento dentro de nós, a sarça arde, a glória vem, o Espírito cai, o poder chega e a alegria fica permanente no nosso coração e somos o quê? Renovados. A Bíblia diz, renovai-vos pela instrumentalidade do Senhor, sendo renovado por todas as ações que o Senhor nos ensina através da Bíblia Sagrada. Se não haver nada disso, não tem de forma alguma o avivamento. Outro ponto para que nós possamos viver nesse avivamento e ter o avivamento é a santificação e retidão. Se nós não somos uma pessoa que vive em santificação e ter uma vida reta, não há santidade. Santidade é diferente de retidão. Leia isso em Marcos 12, 13, 30 e 31. Primeiro fala da santidade e a segunda da retidão. Santidade significa separar-se do mundo, tornar-se santo, consagrar sua vida, apartar-se do pecado.
E retidão é para com as pessoas, é o amor ágape para com o nosso próximo. Isso é viver em retidão, é viver amando as pessoas, fazendo ao bem ao nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para você, o que é avivamento? Será que você já teve o avivamento na sua vida? Diante de tudo isso que eu passei para você, você acha que você vive numa vida de avivamento? Para definirmos o que não é avivamento, é só você observar para tudo isso que eu falei para você. Fora tudo isso, não é avivamento. A igreja está apagada e precisa ser avivada. A igreja precisa de um grande avivamento. E nós precisamos estar juntos para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ajudar a igreja a se erguer, a colocar na mente das pessoas que estão ao nosso lado, principalmente na nossa vida, na vida dos nossos familiares e amigos, daqueles que a gente puder passar, sobre o que é avivamento. Como eu já falei para vocês, para ter um grande avivamento, precisa ter intimidade com a palavra, precisa ter vida de oração, precisa viver em santidade, em retidão, porque sem isso não há avivamento, nem nas nossas vidas, nem tampouco na igreja. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem aí com essa palavra e nós vamos fazer um outro áudio para a oração. Aleluia.